Quer saber como elaborar um resumo científico para os seus trabalhos acadêmicos? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like se você gosta do meu conteúdo, faça sua inscrição e clica no sininho para você não perder nenhuma notificação. E hoje eu estou aqui para ensinar os meus alunos, alunas, os meus orientandos e quem mais que estiver me assistindo por aqui a fazer um resumo científico que serve tanto para ser o seu resumo do seu trabalho de conclusão de curso, do seu artigo, da sua monografia, quanto um resumo para submeter em eventos acadêmicos, a exemplo de congressos. Atualmente, na instituição de ensino que eu leciono, nós estamos com um edital aberto de um congresso promovido pela coordenação e aí eu tenho vários alunos e alunas interessados em participar, razão pela qual eu decidi gravar este vídeo com a intenção de ajudar vocês. O nosso autor de referência hoje sobre artigo científico é o professor José Matias Pereira. O livro Manual da Metodologia da Pesquisa Científica, vou colocar o link aqui embaixo. A parte de conceito eu vou trabalhar com base na obra dele e depois vou dar algumas orientações gerais com base específica do nosso edital. Sem mais delongas, o que é um artigo científico, Eu já até gravei um vídeo aqui ensinando a fazer o artigo científico, que o artigo científico é um meio pelo qual você compartilha conhecimentos com outros pesquisadores. E uma das partes deste artigo científico é o resumo. Da mesma forma que esse resumo existe em artigos, existe no TCC, o resumo pode ser um meio pelo qual você submete, você se inscreve para participar em um congresso acadêmico para expor os resultados do seu trabalho. Então, para o professor José Matias Pereira, o resumo trata-se de uma apresentação concisa dos aspectos mais relevantes de um texto, no caso, por exemplo, de um artigo, conforme eu falei. Ou seja, ele deve ser apresentado como uma síntese objetiva e clara do conteúdo e das conclusões do seu trabalho. O professor José Matias Pereira, ele nos orienta a respeito dos elementos que são obrigatórios que constem neste resumo do seu trabalho científico, neste resumo científico que é o que você vai precisar fazer para submeter para o nosso congresso, cujo edital está aberto, e para congressos, para eventos em geral que pedem a submissão de trabalhos na modalidade de resumo científico. O professor José Matias Pereira, ele fala que no resumo devem ser contempladas a natureza do problema estudado, deve ser contemplado o material e o método que é utilizado, a metodologia de pesquisa, os resultados mais significativos que o seu trabalho encontrou e as principais conclusões. Então, trazendo para o direito, você vai expor aí o que o seu trabalho buscou pesquisar, o que você descobriu com essa pesquisa, qual que foi o procedimento metodológico que você utilizou, ok? E as principais conclusões, o que aquele trabalho investigativo, o que essa pesquisa mostrou para vocês. Então, você vai dizer, o que o trabalho faz referência, certo? O que o seu trabalho buscou investigar, o procedimento metodológico que você utilizou. Geralmente o pessoal do direito trabalha muito com pesquisa bibliográfica, exploratória ou descritiva, com pesquisa documental, então você tem que indicar isso no resumo, certo? Então o tema, objeto do estudo, o objetivo geral com aquela pesquisa, a metodologia que você utilizou e as principais conclusões, às quais você chegou. Tem dois tipos de resumos, Tem aquele resumo mais simples, que é geralmente, inclusive, o resumo que você utiliza aí para o seu TCC, que você utiliza para poder mandar para alguns congressos que pedem um resumo simples nessa modalidade. O resumo simples, ele vai ter aí mais ou menos entre 250 e 550 palavras. Então, o resumo simples, ele não passa de uma página, entendido?
E aí você vai escrever tudo isso que eu falei, esses elementos todos em um bloco único. Você não divide em parágrafos, é um bloco único de texto, sem parágrafos, sem citações. No resumo, você não faz aquelas citações, certo? Nem curtas e nem longas, não tem recuo, não tem nada, é um blocão de texto. E o espaçamento do resumo deve ser um espaçamento simples entre linhas. Abaixo do resumo, você vai indicar as palavras-chave com as quais é possível, né, fazer uma busca a respeito do seu trabalho. Então você indica as palavras-chave, geralmente as palavras-chave são de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto final. Então cada uma dessas palavras vai ser separadas por ponto final. Além disso, lá no inicinho do resumo, você vai indicar o título completo do seu trabalho e, alinhada à direita, você vai escrever o nome do autor ou os nomes dos autores e no rodapé você insere uma nota de rodapé e no rodapé do trabalho você vai indicar a qualificação dos autores. Então, se você é graduando do 5º período de Direito, você vai colocar o seu nome completo alinhado à direita e lá embaixo vai estar dizendo graduando do 5º período de Direito você vai inserir o nome da instituição de ensino que você leciona. Então essa aí é a ideia geral de um resumo simples, ele não ultrapassa uma página. Agora pode ser que o congresso que você está participando, que você pretende participar, que ele peça aí um resumo expandido. Aí neste caso você vai trabalhar todos esses elementos que eu falei para você, só que de uma forma mais detalhada. O resumo expandido ele é uma versão mais longa, que costuma ter aí entre 4 e 5 páginas, né? Não menos de 3 e no máximo de 5 páginas, ok? E aí pode ser também, né, que dependendo da natureza do trabalho, você tenha que fazer o resumo em língua estrangeira. Este resumo em língua estrangeira geralmente é feito em inglês, em língua inglesa ou em espanhol. Serve para fins aí de divulgar, de publicizar o seu trabalho junto a pesquisadores, né, estrangeiros. Pessoal, eu vou colocar para vocês o link desse autor de referência aqui que eu utilizei para preparar a aula, ok? E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui para mim que eu vou ter o maior prazer de responder. Eu gosto muito de ver os meus alunos, alunas, os meus orientandos e orientandas participando de congressos. Uma videoaula bem curtinha, bem objetiva, mas para facilitar aí para você, né, que quer dar os seus primeiros passos na carreira de pesquisador ou pesquisadora. Um grande abraço e até mais!